Passeando pela vida, eu vi o discurso de Donald Trump, anunciando tarifas para vários países do mundo, o qual ele chamou de o Dia da Libertação. Donald Trump chega como um furacão a uma casa com os alicerces bastante enfraquecidos. Assim está o mundo nos nossos dias, com uma economia quase estagnada, só faltando um empurrão para uma queda mais pesada. Para compreender a situação atual, é essencial explicar o conceito de tarifas. De forma resumida, tarifas são taxas cobradas sobre mercadorias estrangeiras quando elas ingressam em um território nacional. A princípio, a lógica parece clara. Seu propósito mais comum é favorecer a produção doméstica, seja tornando os produtos importados mais caros para o consumidor, seja aumentando a arrecadação do governo que as implementa. Donald Trump, nesta mesma semana, defende sua decisão alegando que outros países, como os da Europa, com seu IVA, ou nações que taxam gigantes da tecnologia americana, já praticam medidas protecionistas que prejudicam os Estados Unidos. Portanto, em sua visão, essa seria uma resposta justa. Mas a história não para por aí. Ao investigar além da superfície, percebemos que há outros dois fatores estratégicos, menos óbvios, influenciando essa jogada. A estratégia América Primeiro e seus impactos. A primeira razão por trás dessas medidas está enraizada no famoso lema América Primeiro, que coloca os interesses econômicos dos Estados Unidos acima de tudo. Essa abordagem protecionista visa fortalecer a indústria nacional, dificultando a entrada de produtos estrangeiros no mercado americano, e assim, reduzindo o déficit comercial do país, uma prioridade desde o primeiro governo Trump. Histórico recente, durante seu mandato anterior, Trump já havia adotado medidas semelhantes, impondo tarifas pesadas sobre produtos chineses e de outros países. Essas ações geraram conflitos comerciais e levaram à renegociação de acordos, como o USMCA, que substituiu o antigo NAFTA, envolvendo Estados Unidos, México e Canadá. Contexto histórico. Essa não é, porém, uma novidade na política americana. Na década de 1930, durante a Grande Depressão, os Estados Unidos aprovaram a Lei Soatavley, que elevou drasticamente as tarifas sobre importações. O resultado: uma guerra comercial global que, em vez de resolver a crise, piorou a situação econômica mundial. Por que isso importa hoje? Muitos analistas veem paralelos entre a política atual e os erros do passado. Alguns até comparam o momento com o colapso de 1929, mas ainda é cedo para saber se os efeitos serão tão graves. Uma coisa é certa: o risco de uma escalada protecionista global é real, e as consequências podem ser profundas. A dívida dos Estados Unidos. Qual o verdadeiro motivo por trás das tarifas? O cerne da questão pode estar no colossal endividamento americano, que atingiu a marca histórica de 36 trilhões de dólares, um valor que supera o PIB anual do país. O aspecto mais alarmante: quase 7,6 trilhões de dólares, 31% do total, vencem em menos de 12 meses, exigindo refinanciamento imediato sob as atuais taxas de juros elevadas. Como as tarifas entram nessa equação? Elas serviriam a dois propósitos cruciais. Injeção de caixa. Estimativas apontam que poderiam gerar 3,7 trilhões de dólares em receita na próxima década. Jogo de taxas. Ao frear a economia, pressionariam a Reserva Federal a cortar juros, barateando o custo de rolagem da dívida. Simplificando, é como renegociar um financiamento quando os juros caem. A dívida fica mais barata de manter. Efeitos colaterais perigosos. Para o mundo, exportadores enfrentarão custos extras de 10% a 60% para acessar o mercado americano. Nos Estados Unidos, produtos importados, de automóveis a azeites de oliva, podem encarecer até 25%. Na Europa, o Banco Central Europeu prevê perda de 121 bilhões de euros no PIB apenas em 2025. O paradoxo de Trump. Enquanto as tarifas podem reduzir o crescimento econômico, permitindo o corte de juros, podem, por outro lado, acelerar a inflação.
tornando todos os produtos importados mais caros. Isso coloca o Fed na pior encruzilhada desde os anos 1970, combater a inflação ou salvar o crescimento. A contradição fica clara quando Trump, que criou o dilema com tarifas inflacionárias, exige publicamente que o Fed corte juros. Cenário de pesadelo. Uma espiral protecionista global poderia reverter 30 anos de globalização, gerar escassez de produtos, levar a uma recessão sincronizada. Não por acaso, o FMI já emitiu alertas sobre esse risco. Em resumo, o que parece ser uma política comercial agressiva pode ser, na realidade, uma jogada desesperada para administrar a maior dívida da história, com consequências que podem ecoar por toda a economia global. A teoria econômica clássica nos ensina que países, assim como famílias, alcançam maior prosperidade quando se especializam em suas vantagens competitivas e comercializam com outras nações. Contudo, os Estados Unidos parecem ter seguido o caminho oposto, terceirizando significativa parte de sua produção industrial. Esta abordagem contrasta radicalmente com o pensamento de Alexander Hamilton, um dos fundadores dos Estados Unidos, que já no século XVIII defendia tarifas alfandegárias como instrumento para fomentar o desenvolvimento industrial, especialmente em economias emergentes. Seu influente relatório a respeito das manufaturas, 1791, estabeleceu os fundamentos do protecionismo industrial moderno, a noção de que indústrias nascentes merecem proteção temporária contra concorrentes estrangeiros consolidados. Curiosamente, mesmo pensadores não alinhados ao liberalismo econômico, como John Maynard Keynes, reconheciam o poder transformador das ideias econômicas. Ele argumentava que teorias econômicas, certas ou erradas, exercem influência desproporcional sobre o destino das nações. As medidas protecionistas de Trump, independentemente de seu mérito, trarão consequências palpáveis para a economia global. Atualmente, seu governo utiliza tarifas não apenas como barreira comercial, mas como arriscada estratégia para administrar a colossal dívida pública americana. A comunidade internacional aguarda com apreensão a resposta europeia. A União Europeia, sob liderança de Ursula von der Leyen, prepara contramedidas calculadas que provavelmente atingirão setores estratégicos da economia americana, como tecnologia e agronegócio. O mecanismo anticoerção implementado em 2024 permite à Europa reagir rapidamente a essas medidas. No mundo inteiro, setores como químico, automotivo e alimentício são os mais afetados pela incerteza comercial. Especialistas alertam que uma guerra tarifária generalizada poderia reduzir o PIB americano em até 2,6% considerando retaliações, elevar a inflação global, comprometer milhões de empregos mundialmente. O paradoxo mais intrigante: parte da arrecadação com essas tarifas pode financiar cortes tributários nos Estados Unidos, no movimento que alguns chamam de dividendo patriótico. Uma ironia que não passaria despercebida pelos economistas clássicos. A crise tarifária e seus impactos globais. A atual política comercial americana, embora politicamente popular entre certos eleitores, enfrenta duras críticas de especialistas em economia. Analistas alertam que basear parte da receita governamental em tarifas de importação é arriscado, pois essas fontes são naturalmente instáveis e imprevisíveis. Essa abordagem protecionista não é nova. Remonta aos primórdios da história econômica dos Estados Unidos, quando o país ainda não tinha imposto de renda e dependia fortemente dessas taxas sobre importações. Setores vulneráveis no mundo inteiro como aço, automóveis, carnes e aves, soja, milho, vinhos e azeites, produtos farmacêuticos, maquinários industriais. O mundo enfrenta um triplo desafio. Seus produtos ficarão menos competitivos nos Estados Unidos. Os custos de produção podem aumentar e a demanda internacional pode cair. Embora a balança comercial entre a China e Estados Unidos já fosse desfavorável para este, em alguns aspectos, a situação tende a piorar significativamente com essas medidas. A União Europeia prepara contramedidas que podem proteger temporariamente alguns setores, mas também escalar o conflito comercial,
criando um ciclo perigoso de retaliações. A estratégia de Trump. O presidente americano segue um manual conhecido. Usa a ameaça tarifária como ferramenta de negociação. Mantém postura dura inicialmente, mas já mostrou flexibilidade em negociações passadas. Efeitos para o consumidor. Ao contrário do que diz o discurso político, são os cidadãos comuns que pagam a conta, através de preços mais altos e possível perda de qualidade e opções. Lições da história. 2 exemplos marcantes. A crise de 1930 mostrou como guerras comerciais podem prolongar recessões. As teorias clássicas comprovam os benefícios do livre comércio. Novas oportunidades. Alguns países podem se beneficiar indiretamente. Nações como Vietnã e Índia podem ganhar espaço no mercado europeu, mas a transição será lenta e custosa. Cenário preocupante. Estamos possivelmente diante de um retrocesso na globalização, pressão inflacionária global, desafios para bancos centrais. A grande incógnita. O mundo precisa decidir: ceder às pressões americanas ou entrar em uma guerra comercial sem precedentes. Esta crise exigirá monitoramento constante, pois seus desdobramentos afetarão economias, empresas e famílias em todo o planeta.